é meramente operacional. E acatamos a sugestão do governador de São Paulo, que eu quero agradecer pelo seu gesto, Tarcísio de Freitas, para a gente estabelecer uma maioria qualificada nas normas. Eu pergunto a esse plenário se alguém sabe o nome do presidente do Conselho Gestor do Super Simples. Ele virou presidente da República, vereador, deputado. Eu pergunto a esse plenário se o presidente do gestor do Simples deixou de repassar as cotas-partes para os estados, município e União. E o Super Simples tem a participação da receita dos 3 entes federados. O Super Simples ainda tem o imposto de renda que faz a partilha do fundo de participação dos estados e dos municípios. Portanto, o Conselho Federativo, na gestão operacional, o próprio governador de São Paulo compreendeu que a essência de um novo sistema não cumulativo precisa ter a sua arrecadação centralizada. Senão, vamos cometer o erro que o Roberto Campos, avô, cometeu em 1965, quando imaginou que poderia ter um imposto sobre consumo parcialmente cumulativo e que pudesse manter as arrecadações descentralizadas. Depois, o próprio Roberto Campos, avô, chegou à conclusão que ele criou o manicômio tributário. Portanto, nobres colegas, deputados e deputadas, esse destaque fere de morte o sonho do povo brasileiro de ter uma economia eficiente, de ter um sistema tributário não cumulativo, de permitir a redução nos preços dos alimentos, de fazer o Brasil voltar a ser exportador com valor agregado, do Brasil continuar sendo um exemplo para exportar alimentos para o planeta Terra e contribuir com a alimentação de mais de 1 milhão de pessoas. Se perdermos esta votação, nós estamos comprometendo o futuro desta nação, que está envelhecendo e não terá um sistema tributário competitivo contra as importações e também não teremos presença no comércio exterior. Portanto, fortalece o Pacto Federativo, autonomia. Sim, senhor. Senhor presidente, caros deputadas, caros deputados, o trabalho grandioso feito pelo Aguinaldo, nosso relator, pelo Reginaldo Lopes, que representou o PT naquela comissão especial, ouvindo atentamente o país inteiro, segmentos organizados, e nessas demandas o texto tem que ser mantido no sim. Qual é que é a intenção da emenda do PL? A intenção é fazer com que tenha um princípio na Constituição que garante tratamento, que não pode dar tratamento favorecido a ninguém, mas pode ser tratamento específico de acordo com cada peculiaridade da atividade econômica. Nem tudo é igual, por isso que tem que ter tratamento específico, mas não favorecido, privilégio. Tem que ter entendimento onde a sociedade ganha, aquele segmento pode ter um tratamento específico, sem privilégio. É essa a intenção do texto do Aguinaldo, é essas intenções que foram acolhidas no grupo de trabalho coordenado pelo Reginaldo Lopes. Por isso, recomendamos o voto sim ao texto original e não a esse destaque. Obrigado. Orientação de bancada. Tem nem 3 minutos, presidente, que a gente teve a primeira votação, já tivemos aumento de imposto, e a questão que é mais interessante de se falar é ver o Partido Comunista do Brasil, o PSOL e o PT defender uma reforma tributária. Você já viu comunista defender empresário? Você já viu
comunista defender trabalhador? Se eles estão defendendo... Deputado Brunini, a gente dá essa deferência regimental, me perdoe, para a gente tentar enaltecer alguma coisa, não para daqui a pouco levanta um do outro lado para responder a Vossa Excelência. Sem tumultuar. Sem essas especificações. Sem esse sentido, senhor presidente, sem esse sentido. Presidente. Presidente, só para concluir, eles estabeleceram um cronômetro. O tempo está passando. Em 3 anos e meio você poderá mudar tudo isso. Em 3 anos e meio você poderá resgatar o nosso país. Presidente Arthur. A Federação Pessoal Rede, deputado Boulos. Presidente, na nossa avaliação, os bancos e o sistema financeiro têm que pagar mais. Foi por isso que nós propusemos no grupo de trabalho que houvesse uma redação para o projeto de lei complementar, se assim fosse, que não entrasse na alíquota atual, vedada a redução. Lamentavelmente, isso não foi aceito pelo grupo de trabalho e, por isso, a orientação da Federação Pessoal Rede, com receio de que a alíquota num projeto de lei complementar seja menor para o sistema financeiro, é não. Como orienta... Hoje o ministro Haddad esteve na reunião dos líderes e claramente colocou o significado desse texto. Os bancos, como o setor de construção civil, não tem como definir em lei geral o que seria o IVA para esse setor. E o que se diz nesse texto é que terá leis próprias. Não se diz que terá redução de tributo. E é muito estranho para quem teve Paulo Guedes no governo, defensor e representante dos bancos, fazer um destaque como se fosse o inimigo dos bancos. Sinceramente, não viveremos aqui de hipocrisias. O que se diz no texto é que terá lei específica e não redução de tributos. Nós aqui não votaríamos por redução de tributo para bancos, aliás, como nunca fizemos. Então, o que tem é que se manter o texto para a lei própria. Então, nós votamos sim. Alguém no plenário, gente, está olhando aí no painel, ainda não votou? Presidente, alguns serviços têm que ter tratamento diferenciado. As loterias é uma delas. Até porque o objeto da loteria não é apenas pagar o prêmio para o vencedor. Ali também serve para financiar muitas políticas sociais. Imaginemos, alguém vence a loteria, já vai pagar um bom pedaço de imposto de renda. Ainda vai pagar o outro mesmo tanto desse imposto regular? Não. Há de ser dado um tratamento diferenciado para os concursos de prognósticos. Por isso que nós defendemos que nós mantenhamos o texto original do relator e nós votamos não.